Meus irmãos, salve Maria, salve o Carmelo, viva Cristo Rei. Conhecer a essência e a importância de cada parte do brasão carmelitano e do logo do sodalício ao qual pertencemos, nos proporciona maior amor pela ordem e pelo sodalício. Também nos fará entender melhor o caminho carmelitano que nos conduz ao tudo, através da regra de vida que nos é apresentada. Jesus é o tudo que almejamos. Meus irmãos, vamos agora relembrar um pouco das maneiras, dos moldes como a nossa Ordem do Carmo é identificada. A primeira delas é pelo sagrado hábito, chamativo, né? O nosso hábito chama a atenção, em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Ele é composto pela túnica marrom, pelo escapulário marrom e pela capa. Geralmente é uma capa creme, não branca totalmente, não. Alguns costumam dizer que é a capa branca, mas branca não é, geralmente é creme, né? Mas o marrom bem clarinho. Então, a túnica e o escapulário são marrons para lembrar do Monte Carmelo, para lembrar da terra da qual nós fomos feitos, né? E para lembrar que nós somos nada, vamos voltar para a terra. E a capa, ela nos faz lembrar dos profetas Elias e Eliseu, que deram início à Ordem do Carmo. Então, a capa traz em si aquela fortaleza da capa de Santo Elias e de Santo Eliseu. Aquela bênção especial que foi dada por Deus e era contida na capa de Santo Elias, que quando subiu ao céu no carro de fogo, deixou cair a capa para Santo Eliseu. Essa capa tinha uma graça especial, uma força especial. Então, essa capa que nós usamos hoje, que os carmelitas usam ainda hoje, ela tem um toque especial de Deus, uma graça especial de Deus. Nunca deve ser retirada do nosso hábito. Sempre deve ser usada. Quando a missa, quando a adoração, sempre deve ser usada, porque ela traz uma bênção especial. Ela completa a identificação do carmelita. Pensa bem, se nós retirarmos a capa, fica só a túnica e o escapulário. Muitas outras ordens também usam túnica marrom e escapulário marrom. Mas a capa não. Se colocar a capa creme, quando a gente olha uma pessoa revestida assim, já diz logo, é carmelita. Agora, se estiver sem a capa, não sei quem é, não. Entendeu? Ela é um it de identificação muito importante, que traz uma bênção muito especial. Irmãos, agora nós vamos conhecer as siglas que identificam a Ordem do Carmo. Primeiro, nós temos a Ordem do Carmo, simplesmente Ordem do Carmo, que é esta aqui, onde está o laser vermelhinho aqui. OC, Ordem do Carmo, ou simplesmente Ordem Carmelita. Agora, depois nós temos OCC, Ordem do Carmelo Calçado.
ou simplesmente CC, Carmelitas Calçados. Depois nós temos outra sigla, OCD, Ordem do Carmelo Descalço, ou somente CD, Carmelitas Descalços. Certo, meu irmão? Essas são as siglas que identificam a Ordem do Carmo. Então, se uma pessoa assina, um padre ou um terceiro assina o nome dele, de consagrado, e coloca no final do nome OC. Nós já sabemos que é Ordem do Carmo, é Ordem Carmelita, né? Agora, se ele colocar OCD, é Ordem do Carmo Descalço. Entendeu? Agora, meus irmãos, nós estamos visualizando aqui a terceira identificação da Ordem do Carmo, que é o brasão. Então, eu coloquei aqui 4 brasões diferentes. Veja, este primeiro aqui e este segundo aqui pertencem ao Carmelo Calçado, a Ordem Carmelita, Carmelo Calçado, ou simplesmente Ordem do Carmo. Esses 2 outros aqui pertencem ao Carmelo Descalço, CD, Carmelo Descalço, né? Então, eu queria que vocês olhassem bem neles e identificassem qual a diferença que tem. Dá uma olhadinha rapidinha e vê se vê alguma diferença. Tem? Tem. Na Ordem do Carmelo Calçado, este desenho aqui, ó, esse desenho aqui vai até lá em cima, né? Na Ordem do Carmelo Descalço, eu estou falando assim, na ordem, é a Ordem Carmelita do mesmo jeito, mas do lado do Carmelo Descalço, aqui está uma cruz, ó. Entendeu? Aqui também tem uma cruz, nesse outro aqui tem uma cruz. Agora, por que essa cruz? Quando Santa Teresa pôde entrar para o Carmelo era uma ordem essencialmente masculina, né? Quando foi dada a ordem para mulheres entrarem no Carmelo, e podiam entrar como freiras de clausura, ou outras como leigas, né? Então, quando foi dada a ordem para as mulheres entrarem no Carmelo, Santa Teresa entrou. Anos depois, ela fundou outros mosteiros. Ela quis se separar do Carmelo tradicional e quis formar um Carmelo dela. Um Carmelo que fosse mais rígido, porque ela achava que o Carmelo tradicional ela estava bem já relaxado na vivência espiritual. Então, ela quis uma coisa mais rígida, mais chegada ao primitivo, aquele Carmelo primitivo, de eremitas. Então, ela recebeu a ordem do bispo e começou a fundar Carmelos. Foi quando ela conheceu São João da Cruz. Quando ela passou a ter a ajuda de São João da Cruz e começaram a formar mais Carmelos, ela já foi reconhecida pelos bispos a separação do Carmelo de Santa Teresa e do Carmelo tradicional. Ela mandou colocar no brasão que eles iriam usar essa cruzinha aqui, essa cruz. Mas por que Teresa queria essa cruz? Porque ela achava que a Virgem Maria é tudo no Carmelo, né? É tudo. A Virgem Maria, sem o Carmelo, sem a Virgem Maria, não, parece que não funciona, né? Então, mas ela achou assim, a Virgem Maria é tudo? É, mas ela não é tudo, o tudo de verdade, né?
ela é aquela que conduz através do Carmelo para chegar ao tudo. Quem é o tudo? O tudo é Jesus Cristo. Então ela colocou essa cruz de Jesus. A cruz representa Jesus, porque ele é o tudo, né? Então, essa é a diferença do brasão do Carmelo calçado para o brasão do Carmelo descalço. A cruz, você vê um brasão com a cruz, você já sabe que é o Carmelo Teresiano. Foi fundado por Santa Teresa de Jesus, ou também chamada Santa Teresa d'Ávila. É a mesma pessoa, viu, gente? Agora vamos tentar reproduzir aqui uma aula que já foi dada no nosso sodalício pelo irmão Gregório. Eu fiz um pedido para ele me ceder o rascunho dele que ele tinha feito da pesquisa que ele fez. E ele realmente, gentilmente, me deu o rascunho. Então eu falei para ele, pretendo fazer um vídeo com a sua aula, né? Porque foi boa a aula, muito boa. Então, eu vou tentar reproduzir a aula dele aqui, mas do meu jeito, mas a coisa é a mesma, né? Então vamos lá. Olha, aqui no número 1, ele leva para este braço com essa espada. O braço e a espada representam o profeta Elias, que lutava e trabalhava pela causa de Deus, né? Aqui o número 2 é esta frase que está aqui em latim: Zelus latus sum pro domino deo exercitum. Isso quer dizer mais ou menos isso. Zelo, zelatus. Zelo é cuidado. Zelatus é um cuidado extremo. Então, zelo, zelatus, cuidado cuidadoso, né? Para quem? Para o Senhor, Deus dos exércitos. Domino é Senhor. Deus, exército, dos exércitos, né? Então, costuma-se traduzir assim: zelo fortíssimo, zelo supremo com as coisas do Senhor, Deus dos exércitos. O número 3, aqui, indica que essas 12 estrelinhas que estão aqui, ó. Essas 12 estrelinhas representam as estrelas da coroa da Virgem Maria. Há autores que dizem assim, que representam também as 12 tribos de Israel. Outros dizem que representa os 12 apóstolos, né? 12 apóstolos. O número 4. Número 4 se refere a esta coroa aqui. Esta coroa representa a Virgem Maria também. É como se fosse a coroa da Virgem Maria. Ela é a rainha. Está presente no Carmelo, está aí comandando o Carmelo. O número 5 se refere a essa parte branca aqui. Essa parte branca se refere à pureza da Virgem Maria. A pureza, concebida sem pecado original, nunca cometeu um pecado nenhum, é puríssima, né? Já o número 6, essa estrelinha aqui e essa aqui, elas representam o profeta Elias e o profeta Eliseu. O número 7 se refere a esse espaço aqui, ó. Esse espaço marrom é para nos lembrar do Monte Carmelo, da terra de onde nós fomos tirados, e também relembrar do nosso hábito, né? A túnica, o escapulário, que são terra, né? Terra, cor de terra. O número 8
novamente se refere à Virgem Maria. É esta estrela branquinha aqui, essa aqui, ó, certo? Essa estrela branca, a Virgem Maria, que é a rainha do lugar, a dona do lugar, a senhora do lugar. É ela que comanda. Sem ela comandando, não tem jeito, né? Então, esse é o estudo que foi feito pelo irmão Gregório, né? Um dia de aula lá. E eu, com a minha surdez, né? Eu não entendi nada do que ele falou. Então, eu me aproximei dele e pedi, por favor, me dê o seu rascunho. Manda por e-mail hoje o seu rascunho para eu poder entender, porque eu não entendi nada. Gentilmente, ele me cedeu o rascunho. E eu falei para ele, posso fazer um vídeo, colocar o seu nome, falar o seu nome? Tá? Ele pode, tudo foi consentido por ele, viu? Não tem nada que estou mencionando ele, porque me foi dada ordem para fazer isso. Então, é essa a aula que o irmão Gregório colocou naquele dia de apresentação, e eu estou retornando com ela aqui. Certo? Agradeço, meu agradecimento público ao irmão Gregório por ter me dado seus rascunhos, me enviado. Até depois ele me enviou um e-mail com uma rascunho, mas melhor elaborado, né? Obrigado, viu, Gregório? Obrigado. Agora, irmãos, nós vamos ver o brasão dos carmelistas descalços. Já vimos na parte anterior a diferença, né? A diferença está exatamente nessa cruz aqui, né? Essa cruzinha aqui. Ela que foi mandada ser colocada por Santa Teresa. É a diferença. Mas existem outras diferenças, né? Além dessa cruz central, tem as duas estrelas do lado da cruz, ó. Essa estrelinha aqui, que está do lado da cruz, e essa estrelinha aqui. No nosso brasão, elas representam o profeta Elias e o profeta Eliseu. Aqui, no escudo dos carmelitas descalços, essas duas estrelinhas representam Santa Teresa de Jesus e São João da Cruz. O resto não tem diferença nenhuma. É a mesma coisa, certo? Meus irmãos, vamos falar agora sobre os sodalícios. Cada sodalício é uma extensão da Ordem do Carmo. Todo sodalício é uma comunidade formada por leigos, solteiros, casados ou viúvos, que desejam viver o carisma do Carmelo. Querem seguir uma regra de vida que lhes permita unir-se mais a Deus, mas continuar em suas famílias, com seu trabalho. Não querem ficar lá trancada no convento, né? Os sodalícios também têm a sua identidade, representada pela sigla, pela vestimenta e por um logo. O sodalício é livre para escolher a sua vestimenta própria e o seu logo. A sigla, porém, é definida pelo ramo carmelitano ao qual pertence. Pode ser OTC, Terceiros Carmelitas. É o nosso caso aqui do nosso sodalício de São José dos Campos. Quando os consagrados, né, assinam o seu nome, no final coloca OTC, ou então só Haute Carme. Né? Nós já sabemos, são terceiros carmelitas do ramo dos calçados. E pode ser também CDS, são carmelitas descalços seculares. É apenas um modo de diferenciar um sodalício do outro, porque na vivência é tudo bom, é tudo a mesma coisa. Os terceiros carmelitas são leigos,
também são seculares. Secular quer dizer que é do século, que é leigo. E os leigos que entram para o sodalício do Carmelo Descalço recebem esse nome, Carmelitas Descalços Seculares. Nós já aqui do nosso sodalício não, né? Da ordem do ramo dos calçados, por comodidade talvez, foi tirada essa palavra seculares, porque já se entende que está no sodalício porque é secular mesmo. Entendeu, meu irmão? E agora vamos falar um pouquinho sobre a Ordem Terceira do Carmo de São José dos Campos, Estado de São Paulo, e o nosso sodalício que recebeu o nome de Santa Teresa de Jesus. Então, Santa Teresa de Jesus é a patrona do sodalício da Ordem Terceira do Carmo de São José dos Campos. Aqui colocamos uma foto, uma figura, né? Representando a nossa patrona, Santa Teresa. A foto da nossa sede, atualmente a nossa sede está assim. E o nosso logo. Nosso logo que tem essas 3 estrelinhas aqui, passando pelo Carmelo. Então, nós vamos ver agora a representação do nosso logo. O que significa o nosso logo? Meus irmãos, vamos agora conversar sobre o nosso logo, né? O logo do nosso sodalício. Esta aula sobre o logo do nosso sodalício foi-nos apresentada pelo irmão Benedito. Ele fez um trabalho muito bonito, eu amei. Ainda me chamou para ver de perto lá. Aí foi bom. Ele fez todo o logo em alto relevo, né? E ficou muito bom mesmo. Gostei muito. Olha, nós vamos explicar agora o que representa essas partes do nosso logo. Este círculo aqui, esse círculo marrom, representa toda a humanidade, todas as pessoas que quiserem entrar para o Carmelo através do sodalício, pode. Especialmente nosso sodalício, né? E agora nós vamos aqui para dentro desse arco. Tem 2 arcos aqui, um semi-arco aqui, né? 2 riscos aqui, vou falar, 2 riscos aqui. Um aqui, outro aqui. Eles representam as montanhas do Carmelo. Inicialmente, quando eu via falar da montanha, o Carmelo era montanha, como que eu entrei no sodalício, né? Eu achava assim, nossa, era uma parte mais alta de um lugar plano, uma parte mais alta, uma montanha, só isso, uma montanha lá, perdida no meio do espaço. Eu achava assim. Depois a gente vai estudando, vai vendo assim. O Monte Carmelo é uma cadeia de montanhas muito grande. Tem uma vegetação muito bonita. É um lugar dizem que é tão bonito que é chamado de jardim, né? Então, é uma cadeia de montanhas. Então, esses 2 riscos aqui representam 2 montanhas, na verdade. E agora nós vamos falar das estrelas, mas aqui a estrelinha de baixo primeiro. Essa estrela aqui, ela é marrom, cinzenta, que está aqui, marrom bem claro, com sombra marrom. Ela representa todas as pessoas que entram para o Carmelo através do nosso sodalício. Essa estrela nos representa. Ela nos representa. Nós estamos representados por essa estrelinha aí. Então, quer mudar de vida? Quer entrar para o Carmelo?
quer ter uma vida mais chegada a Deus, entra para o Carmelo. Né? Vem do jeito que você está, que a Virgem Maria vai dar um jeitinho de arrumar aqui. Agora, essa segunda estrela aqui, ela representa a Virgem Maria. A Virgem Maria já está na glória de Deus, por isso ela é amarelinha. E essa estrela tem uma sombra azul. Por quê? Representa o manto da Virgem Maria, representa a própria Virgem Maria. É a Virgem Maria que nos conduz através do Carmelo. Você vai olhar assim nessa estrela e vai dizer, a ponta da estrela está atrás do Carmelo, está atrás da montanha, mas está aparecendo? Que negócio é esse? É que isso aqui é uma figura, né? É uma figura estilizada. Então, a estrela, ela está designando que as pessoas que entram no Carmelo, com a ajuda da Virgem Maria, elas serão introduzidas no Carmelo, vão seguir o caminho do Carmelo, para depois ir arrumando a vida, se santificando, para chegar aqui no tudo. Essa estrela grande aqui representa Jesus, representa o tudo, nosso Deus. Ele também é amarelo, porque eu não vou dizer que ele está na glória. Ele não tem, ele não é o dono da glória, nem está na glória. Ele é a glória, né? Ele é a glória. Então, é a Virgem Maria que nos pega aqui, nos leva para dentro do Carmelo. Através das montanhas, quer dizer, dentro do Carmelo, nós vamos ter um estilo de vida diferente. Que jeito? Como? Através da regra de vida que nós recebemos. Quando alguém entra para um clube, vamos dizer assim, ele recebe uma caderneta, um aviso, com tudo que ele pode fazer, o que não pode fazer. Quais os lugares do clube que ele pode entrar, o que ele pode frequentar. Né? Aqui, quando nós entramos para o sodalício, nós recebemos uma regra de vida. Essa regra de vida é para ser cumprida, para ser vivida. Então, se nós vivemos corretamente a regra de vida, nós vamos sendo guiados pelas mãos de Maria para chegar no tudo, que é Jesus. Entendeu, bem? Esse é o nosso logo, né? A definição do nosso logo. Meu irmão, você pode ser que diga assim, mas isso tudo é muito difícil. E eu vou responder para você, é mesmo, é difícil, ser católico não é fácil, não é mesmo? Mas, cá entre nós, o caminho pode ser árduo, pode ser difícil, mas é com o olhar fixo no tudo que alcançaremos a meta final.